FAMEMA, Círio e FMJ. Essas três provas são iguais? Vamos falar sobre isso? Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você conquistar a sua vaga em menos de um ano. Vamos lá, vamos falar sobre essas três provas que são bem parecidas e tem muitas coisas semelhantes, mas não necessariamente são iguais. E o que é principal aqui? Você entender as diferenças, para que você se prepare da forma correta e para que você realmente garanta a sua aprovação em medicina em menos de um ano. Primeira coisa importante, as três provas são da Banca Vunesp. Isso é o mais importante. Então, se você não sabe, a Banca Vunesp prepara mais de 40 provas por ano. Dentro dessas 40 provas, nós temos provas níveis 1, 2 e 3. E essas três provas, Sírio-Libanês, FMJ e FAMEMA, são vestibulares níveis 1. Dentro das provas níveis 1, nós temos 5 perfis, o A, B, C, D e E. Essas três provas estão enquadradas dentro de uma prova nível 1 do tipo A. Exatamente. O que significa isso, Débora? Significa que é uma prova de 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. Não significa que isso não vai mudar nunca. Isso pode mudar? Pode. A FMJ, por exemplo, já mudou de nível, já foi uma prova nível 2 e agora é uma prova nível 1. Pode ser que ela volte a ser nível 2, pode ser que o Círio vá para a prova nível 3, pode. Mas hoje, neste momento, são provas níveis 1 do tipo A. E para que eu me prepare da forma correta para conseguir essa aprovação esse ano, eu preciso saber as características e o perfil dessas provas. E é esse o objetivo desse vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você, curte o vídeo. Segundo, coloque aqui embaixo nos comentários qual dessas você vai prestar ou se vai prestar as três. E, principalmente, qual é a sua dúvida com relação a essas provas. Por quê? Eu vou falar algumas coisas aqui que possa responder, mas pode ser que não. Então, se tiver alguma coisa que você queira saber sobre esses vestibulares, deixe aqui nos comentários, que vai ser um prazer ver e te responder também. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala de FMJ e de Círio, nós estamos falando de duas provas particulares, dois vestibulares, né, de faculdades particulares. E a FAMEMA é uma prova de faculdade pública. Tudo bem? Então, nós temos três provas. Débora, elas são iguais? Não, não são iguais, mas são bem semelhantes. Então, nós temos aqui a FMJ, o Círio e a FAMEMA. Nós vamos falar, eu vou começar a falar sobre as duas, sobre a FMJ e Círio primeiro, e depois eu falo sobre a FAMEMA. Tudo bem? Então, olha só. Coisas importantes que são iguais para as três provas. Elas são níveis 1 e as provas níveis 1 têm características iguais. Quais são elas, Débora? As três provas são objetivas. Se você pegar Sírio-Libanês, FMJ e FAMEMA, você vai perceber que é uma prova extremamente objetiva. A ordem das questões são bem semelhantes. O conteúdo em si é muito semelhante. Então, se você pega questões de matemática de uma, você vai perceber que é bem semelhante à outra. Então, olha só, conteúdo base é o mesmo. Conteúdo específico, só a FAMEMA, que muda um pouquinho, FMJ e Círio são bem parecidas. Grau de complexidade, também igual. Quando a gente vem para uma prova, para o critério de correção, que é algo decisivo para passar em medicina em menos de um ano, são bem parecidos. Então, são três provas, igual eu falei, eu tenho que escolher uma prova só? Não, você pode escolher mais de uma. E essas três são provas extremamente coerentes. Se você quiser passar em uma prova nível 1, é possível você se preparar para essas três de forma muito tranquila. As três são bem semelhantes. Débora, o que tem de diferente nelas? A primeira coisa é a concorrência. Então, olha só, nós temos uma concorrência para a FMJ, outra para o Círio e outra para a FAMEMA. Então, a nota que eu passo em uma, não necessariamente eu passo na outra. Então, para eu passar na FAMEMA, eu preciso gabaritar a prova. E quando eu digo gabaritar, não é força de expressão, é literalmente gabaritar a prova. Então, eu tenho que acertar ali 40 de 40 ou 39 de 40, mas se eu acertar 39 de 40, eu tenho que praticamente fechar a prova dissertativa e a redação. Então, a minha margem de erro na FAMEMA, ela é muito baixa. Muito baixa. Então, o aluno que quer FAMEMA, ele precisa gabaritar essa prova.
E se a gente comparar com muito critério as 3 provas, o aluno vai perceber que a prova da FAMEMA ela é um pouco mais sutil, ela é um pouco mais tranquila do que FMJ e Sírio-Libanês. Débora, você tem que ler mais fácil? Sim, é uma prova um pouco mais fácil, só que vai exigir muita velocidade na resposta, então você tem que estar muito bem preparado e não pode perder erros bobos aí que podem tirar a sua aprovação. Então, olha só, na FAMEMA, uma única questão, um único ponto é mais que suficiente para te deixar para fora. Então, uma das particularidades da FAMEMA é gabaritar, mas é uma das provas das 3, é a prova ali mais tranquila. Depois, nós vamos para a FMJ. Débora, a FMJ é um pouco mais tranquila do que o Sírio? Gente, olha só, são particularidades diferentes. A FMJ está selecionando um perfil de candidato, o Sírio outro. Então, nós temos ali várias semelhanças com relação ao conteúdo, mas olha só, o Sírio tem as MMS. Então, se você ficar entre os classificados para ir para a entrevista, mesmo que você não fique ali entre os primeiros, você tem chance de subir 100, 200 posições e conseguir aprovação. Na FMJ é prova. Então, eu preciso ter nota já para passar. Não vai ter uma outra avaliação para me aprovar, certo? Então, são particularidades. Quando eu vou fazer um cronograma e a gente vai se preparar para o vestibular, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, olha só, se eu quero FMJ, qual é a nota que eu preciso tirar, quais são as minhas particularidades, o conteúdo específico dessa prova, qual o critério de correção para que eu atinja a nota de passar. Se eu for fazer Sírio, quais são as particularidades? Se eu for fazer FAMEMA, quais são as particularidades? Mas o que é importante você entender? Débora, o conteúdo base das 3 provas são iguais? Sim, conteúdo base são iguais, as 3 provas. Então, o conteúdo base você estuda para uma, você vai estudar para outra. Então, se você dominar o conteúdo base, você vai atingir a nota para as 3. Débora, o conteúdo específico são iguais? Existem poucas particularidades. Sírio apresenta uma coisa ou outra diferente, FMJ e FAMEMA não tem nada de específico, tem o conteúdo específico, mas é semelhante ao que já tem nessas duas. Então, se você quiser FAMEMA e for prestar as duas, automaticamente você já está se preparando, tá? O Sírio tem um conteúdo ou outro específico que é só dele, FMJ também. A FAMEMA são os mesmos dessas duas. Beleza? E agora vamos para o critério de correção. Débora, e o critério de correção? As 3 provas só têm questões dissertativas de Química e Biologia. O critério de correção é idêntico para as 3, exatamente. FAMEMA, Sírio e FMJ têm o mesmo critério de correção, inclusive de redação. O que significa isso, Débora? Significa que é super viável estudar para essas 3 provas. Débora, mas eu só faço pública, então FAMEMA. Eu presto faculdades públicas e particulares. Está aqui para você uma ótima pedida. Débora, eu só faço particulares. Se não te interessa a FAMEMA, não precisa se preparar para isso. Mas, se é uma coisa que passa pela sua cabeça aí, é uma ótima opção. Então, o critério de correção também é igual. Então, olha só, o que você precisa para passar em uma delas ou nas 3 este ano? Você precisa de um cronograma que contemple todo o conteúdo base, certo? E aí, o formato de cada uma delas, como elas cobram, as características, as tendências para esse ano. Lembrando que a nota de corte esse ano vai subir, então eu tenho que me preparar muito bem para isso. Quais são os conteúdos específicos das 3 e as particularidades que tem na FMJ e que tem no Sírio-Libanês? E qual é o critério de correção, porque é único para as 3. A partir do momento que eu conheço esses 3 pilares, eu só vou ter que executar muito para que eu atinja a nota desejada para cada uma delas. E aí é importante, é lógico que nós sempre vamos buscar gabaritar a prova. Só que a gente tem que conhecer o quê? O seu perfil. O que eu tenho mais facilidade, o que eu tenho mais dificuldade, o que eu costumo errar mais, o que eu acerto mais, até para te orientar e saber o que é mais viável para você. O Sírio é mais viável a FMJ? É mais viável a FAMEMA? Olha só, tem alunos que falam, Débora, eu vou prestar Sírio e FMJ. Qual das duas eu devo focar? Depende. Você é uma pessoa comunicativa, extrovertida, se comunica muito bem?
Sírio talvez seja uma boa pedida, porque você vai ter a MME. Se você é uma pessoa introvertida, que não tem essa facilidade na comunicação, foca exclusivamente na FMJ. Então, são particularidades que a gente tem que analisar. Mas, tá aí a resposta, tem muita coisa semelhante. Se você quer passar em uma delas, ou nas 3, depois escolher, saiba que é possível passar esse ano. Gostou? Te ajudou? Quer saber mais sobre esses vestibulares? Deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer ver a sua dúvida, te responder e talvez trazer mais assuntos aqui sobre essas faculdades. E eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.